Deus todo louvor e a Deus toda majestade. Esse pode parecer um momento um pouco difícil devido à falta de costume que muitos de nós temos de não ter o costume de estar olhando para as câmeras. Mas eu creio que a mão de Deus está aqui conosco. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está ministrando aqui neste momento. E eu estou sentindo esta presença genuína de Deus. Eu estou sentindo esse poder que cai como chuva. E são nesses momentos difíceis, nessas crises que a igreja passa, que sentimos que Deus está segurando as nossas mãos. Você está sentindo isso aí também? Eu sei que você está. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem. E eu sei que tudo isso que está acontecendo é para o meu bem, é para o seu bem. E eu quero hoje falar com muita calma, com muita tranquilidade, dar esse mergulho profundo que falou a nossa irmã Michele, sobre esta palavra que Deus colocou no meu coração. De um tempo para cá nós temos sido alvejados, posso assim dizer, com notícias ruins, notícias desagradáveis, notícias que realmente nos entristecem. E não é só em município, não é só em um estado, não é só em um país. Nós temos visto em vários países do mundo, todos passando pela mesma situação, depressões, ansiedades. Muitas são as enfermidades e muitas ainda aparecerão pós-pandemia. Então nós estamos vivendo este momento tão difícil. E eu sei que abala mesmo. Mas o que eu quero trazer hoje aqui é o oposto disso. Infelizmente, nós temos ouvido só palavras aterradoras do que o Covid-19 é capaz de fazer na vida humana. Mas eu quero trazer hoje uma palavra que vai mostrar para mim e para você uma outra visão desta pandemia. Porque em todos os momentos que o povo de Deus viveu as crises permitidas por Deus, em todos os momentos, prestem atenção, Deus, Ele garantiu a vitória do seu povo. Deus permitiu sim que as lutas viessem, mas Deus estava ali com eles, seguro nas mãos deles, à frente, guiando os passos deles. Nós somos o povo de Deus. Nós somos os filhos do Senhor. E Deus, Ele quer que nós aprendamos algo que é preciso aprender nessas crises. As crises vêm para nos trazer oportunidades. E eu sei que você vai encontrar a oportunidade que é de Deus para você vencer esta crise pela qual você também está enfrentando. Deus é conosco, é isso que a Bíblia diz. Jesus disse: estou contigo todos os dias. Esta é a promessa dele, e eu devo crer somente de que nunca andarei só pelo caminho, sempre o Senhor estará comigo. Antes de começar o culto, eu estava conversando com a Michele, e disse que no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus pairava sobre aqueles a quem Deus queria usar. E hoje nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo dentro de nós. Diga aí para mim, não é bom? Não é um privilégio? Então nós vamos dizer: a Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus todo louvor e a Deus toda a majestade. O que dizer de Jó? Jó foi um homem que teve tudo na vida, mas também um homem que perdeu tudo na vida, mas por permissão de Deus,
Mas pastor, por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse na vida de Jó? Olhe quantas vidas foram abençoadas ao longo de tantos séculos, desde lá para cá. Eu creio que esta foi a vontade de Deus, de saber que o que aquele homem passou nos ensina grandes lições. Tem uma pandemia por aí, e a pandemia não veio só para causar terrores, ela traz lições, ensinamentos, e é sobre isso que eu quero falar com você. E eu quero que você tenha uma outra visão, que você enxergue sobre uma outra ótica a pandemia que nós estamos hoje enfrentando. Fecha aí os seus olhos, eu quero fazer uma oração. Senhor, aqui está o teu servo. Aqui está, ó Deus, a tua palavra. Eu pedi que o Senhor usasse-me como boca de Deus neste lugar. E que a tua palavra chegasse como voz de trovão, voz de chofar, e que falasse ao coração do pobre e do necessitado. E eu sei, Pai, que muitos estão ouvindo a tua voz. Muitos estão, ó Deus, dando ouvidos à tua palavra e guardando-a em seus corações. Vivemos momentos de total ansiedade, mas hoje, em o nome de Jesus, nós vamos pegar toda a ansiedade e vamos jogá-las para o alto. E o Senhor segure aí, Pai, aonde o Senhor está. Porque a tua palavra diz que o Senhor tem cuidado de nós. E nós cremos na tua palavra. É esta palavra que nos faz marchar, seguir adiante. É esta palavra que nos faz vencer. Em momentos em que parece que não vamos conseguir sair do lugar. Mas é esta palavra que nos garante a vitória. Muito obrigado. Oramos, Pai, no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Abra aí a sua Bíblia. Eu sei que você já está com ela nas mãos. No livro de Hebreus, no capítulo 11. Nós vamos ver esses heróis da fé. E por que não? A Bíblia diz, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos fazer grandes proezas. Agora é a hora de você praticar a fé. Ah, pastor, mas eu tenho uma fé tão pequenininha. É do tamanho de um grão de mostarda? Então você vai conseguir fazer uma grande transformação, a começar por você e chegando até em vidas que você tanto ama. Hebreus capítulo 11, nos versículos 32 ao 34, diz assim a palavra de Deus. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos inimigos. Que Deus, meus amados, abençoe esta porção, esta leitura que agora está no meu coração, e eu sei que também está no seu coração. E eu gostaria, sabe, meus amados, que nós refletíssemos sobre esse tema, verdades sobre a pandemia. Como eu bem disse, nós temos vivido uma verdadeira overdose de notícias que são terríveis
quando nós ligamos pela manhã, nós nos ocupamos, quem sabe, à tardinha, ouvir um noticiário, ao mesmo tempo pode ser à noite, ou ligar um rádio, ou vasculhar pela internet. Nós vamos verificar notícias que são aquelas notícias que te põem para baixo. Mas eu quero trazer algumas verdades sobre esta pandemia. A pandemia está conosco, meus amados, há 1 ano e 4 meses mais ou menos. E nesse período, infelizmente, nós temos visto famílias sendo separadas por causa dos seus entes queridos que já se foram. Há muitos que perderam seus empregos e outros que estão sob ameaças de perderem também os seus empregos. Nós temos visto as economias globais entrando em colapso. E isto nos mostra que essas economias, elas não eram tão estáveis e seguras como pensávamos. A pandemia, presta atenção, ela veio para nos fazer desacelerar. E até, quem sabe, fazer você colocar o pé no freio. Olha que coisa. Mas a pergunta que fica no ar não é porque não é porque essas coisas estão acontecendo comigo. A pergunta que deve ser feita e que o Senhor trará a resposta ao seu coração é essa: o que é que de fato eu estou aprendendo com a pandemia? A pandemia, meus amados, ela veio para mostrar que a nossa vida não é tão forte como pensávamos que fosse. A pandemia veio para nos mostrar o quão frágeis nós somos, o quão pequenininho nós nos encontramos. A pandemia veio para nos fazer ajoelhar e olhar para o alto e contemplar as maravilhas de Deus. Quando andávamos, parecia que tínhamos esquecido disto. Não olhávamos para o céu mais, não olhávamos mais para as estrelas, não admirávamos a lua, não víamos mais os mares, não olhávamos para as pessoas com detalhes específicos que agora nós olhamos. Andávamos como cegos rotineiros dentro de casa, que não prestávamos atenção em esposa, em filhos, em esposos. Hoje nós estamos com a família, olhando um ao outro. Estamos com os filhos sob a sujeição do Senhor, sentados à mesa, fazendo orações juntos, ensinando esta palavra poderosa juntos. Estamos orando com eles. Estamos sentando e conversando alguma coisa que naquela correria deixávamos passar batido e não conversávamos mais. Então a pandemia, ela veio para nos mostrar que nós não somos esses homens e mulheres tão fortes assim. A pandemia veio para nos mostrar que a nossa vida está sob o fio da espada. Você já parou para pensar nisso? E o que a Bíblia nos diz sobre isso? Que a vida é um vapor que aparece por um tempo e logo desaparece. E eu quero ler uma palavra que é de Deus, que está na Bíblia Sagrada, para você ver que neste momento de pandemia, o que eu e você, nós devemos fazer é uma nova opção. Optar por uma vida mais simples, uma vida com mais qualidade. Essa pandemia veio para, quem sabe, fazer com que nós venhamos esquecer os planos a médio e longo prazos, fazer com que a gente pare de ficar preso dentro desses planos a médio e longos prazos, e nos fixar no tempo que a Bíblia chama hoje.
Não é lindo isso? O hoje nós estendermos a mão para ajudar? O hoje nós sermos instrumentos de Deus para abençoar? O hoje nós sermos aquele pai presente? Aquela mãe que se aprofunda melhor nos assuntos dos seus filhos? Sermos filhos também mais próximos dos seus pais? O hoje, ele é muito importante. Quantas vezes deixamos para mais tarde, e a pandemia veio para dizer que não há tempo para postergarmos, para deixar para depois. O tempo que a Bíblia nos ensina é hoje. Por isso a Bíblia é bem enfática quando diz: se ainda hoje ouvirdes a sua voz, a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais os vossos corações. Então não é amanhã, não é depois de amanhã, não é a médio nem a longo prazo. Quantas pessoas fizeram planos assim e já estão sepultados? Esqueceram-se de fazer coisas simples do dia a dia e em família, que é muito mais importante. Então, abra aí sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 4, somente o versículo 13. E o versículo 14, a parte A, diz assim a palavra de Deus: presta atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Não é o pastor Elieste que está dizendo isto. É o próprio Deus dizendo que você precisa estar atento para o hoje. Cuidar mais das coisas que estão bem perto de você. Ser feliz com as coisas mais simples que o Senhor nos dá condições de possuir, de ter. Fomos ensinados pelas mídias, por causa das propagandas, a olhar as coisas grandes como se elas fossem fundamentais e essenciais para a nossa vida, e isto não é verdade. O próprio Senhor Jesus, o nosso Salvador, disse que o Filho do Homem não teria lugar para reclinar a cabeça, mas viveu uma vida maravilhosa aos olhos de Deus e foi aprovado pelo Pai. É o que eu e você, nós devemos fazer e viver. Uma vida que Deus nos dá, do jeito que Ele quer para cada um, da forma que Ele determinar e conduzir, e sermos gratos por tudo isso. Então, meus amados, a pandemia, ela veio para nos abrir os olhos e olharmos sob uma ótica diferente, não das notícias ruins que temos ouvido a cada minuto e que tem levado ansiedade para os corações dos ouvintes. Mas a pandemia, o Senhor permitiu que chegasse até o Brasil, até os países do mundo, para chacoalhar, para mexer com a estrutura e para avisar: ei, pare de correr tanto e faça as coisas que é preciso fazer, as coisas que são importantes fazer. Quantas vezes, por causa do corre-corre, deixamos até de orar com os filhos, deixamos de sair com eles e levá-los a um parque e mostrar as grandezas de Deus. Naquela época, séculos atrás, não tínhamos o que temos hoje de tecnologia, e a educação era passada na forma oral. Não podemos ficar de uma forma em que os nossos filhos não saibam pela nossa própria boca o que Deus fez lá atrás, e o que Deus está fazendo agora, e o que Deus fará amanhã. É preciso que nós venhamos fazer isso. Ensinar e os filhos verem o testemunho de seus pais.
o testemunho. Os jovens testemunhando para os seus colegas e os seus amigos que Deus é Deus em suas vidas. Jovens que estão sendo bombardeados e castigados por ideologias. Fujam disso. Quantas pessoas hoje choram, não somente por causa dos seus entes que já morreram, mas choram porque não há mais tempo para pedir perdão. Quantos choram porque aquela pessoa se foi, mas foi tão rápido que não houve tempo para pedir perdão por algo que já era para ter feito lá atrás. Perdão não é algo que nós damos a alguém que nos magoou. Perdão é algo que nós damos a nós mesmos, em primeiro lugar. E aí, somente aí, poderemos experimentar juntos a empatia que Cristo teve por todos. Você sabe o que é isso? Jesus, quando andava, ele sentia empatia. Ele tomava o lugar do outro. Por isso ele parava. Por isso ele estendia a mão. Por isso ele ajudava. Por isso ele não postergava a ajuda. Por isso ele fazia o que precisava ser feito. Quantos de nós temos pecado? Porque estamos nos esquecendo do tempo que a Bíblia nos ensina, que é hoje. E postergamos para deixar para mais tarde aquilo que é preciso fazer agora. Então, muitas pessoas têm chorado sim. A pandemia veio para mostrar à igreja que ela precisa e deve se apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em um culto de relevância e um culto de coerência. E quando eu chamo e falo relevância, eu estou dizendo a importância deste culto para o tempo presente, o tempo que se chama hoje. E quando eu chamo coerência, eu estou dizendo que neste culto precisa estar em harmonia com a palavra de Deus. Tudo quanto estou falando, temos que ser como os crentes de Bereia, olhando para ver se tudo está contido na palavra de Deus. Então isso é muito importante. A igreja jamais pode esquecer que ela é a imagem e a semelhança do Deus vivo aqui nesta terra. E que o tempo todo o diabo tenta desfigurá-la. O tempo todo. O que a Bíblia diz? Que o diabo anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Então ele tem esta missão de desfigurar a casa de Deus, a igreja de Deus. E se você não tomar cuidado, você vai ser tragado por este diabo, por este leão faminto, querendo comer a sua carne. O diabo faz de tudo para fazer a igreja em conformidade com as coisas deste mundo, em conformidade com as coisas deste século, para desfigurá-la. E o que é conformar? O que é pegar a forma? É ganhar a forma de, é adquirir a forma de. Por isso não podemos conformar com as coisas deste mundo, porque vamos pegar a forma, vamos adquirir as coisas do sistema mundano e que vai sujar as nossas vestes brancas, dadas por Deus. Sabe de que forma nós podemos conformar? A nossa mente ligada da maneira correta à mente de Deus. Aí sim, eu posso me conformar
transformando, renovando a minha mente e buscando a mente de Cristo, buscando a mente de Deus. Observe que a igreja que temos hoje, ela é diferente da igreja de anos atrás. Porque a Bíblia nos autoriza uma transformação. Mas jamais podemos deixar de cumprir os princípios bíblicos deixados por Deus e nos conformar com o sistema deste mundo. A igreja veio para ser luz, veio para ser sal, veio para ser diferença e veio para temperar todos nesta terra. Então, meus amados, prestemos atenção nisso. O diabo quer que a igreja ganhe a forma deste mundo, ganhe a forma das coisas que ele tem em seu sistema. É isso que o diabo quer. Mas a pandemia veio para que eu e você, nós nos ajoelhemos e falemos para Deus: venha ao nosso socorro, Senhor. Senhor, venha me abençoar enquanto eu estiver andando. Senhor, não me deixe só em momento algum. Eu careço do teu auxílio. A pandemia veio para fazermos como Cristo fez. Presta atenção. Quando ele limpou no templo de Deus, daqueles vírus, de todos aqueles vírus, que contaminaram a casa de oração com as suas hipocrisias. Foi isso que ele fez, quando colocou os pés ali nos átrios da casa do Senhor. Ele limpou daqueles vírus que lá estavam, contaminando a casa de oração, disse ele, de hipocrisias. E eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 21, 12 a 13, diz assim a palavra de Deus: e entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Vocês estão vendo o vírus que atacou a igreja e que tem atacado igrejas ainda nos nossos dias? E foi por causa destes vírus que o Senhor virou a mesa e virou as cadeiras e expulsou todos os ladrões, fazendo uma limpeza de todos aqueles vírus. A pandemia veio para isso. Veio também para nós fazermos uma limpeza dentro das igrejas, uma limpeza dentro da nossa própria vida. No Antigo Testamento, quando um rei queria fazer algo agradável aos olhos do Senhor, a primeira coisa que ele fazia era uma limpeza no templo do Senhor, tirando todas as imundícias. A pandemia veio para isso. Se você passar por esta situação e você não prestar atenção nisto, meu Deus, eu não sei o que é que pode acontecer com você. Por isso é hora de você abrir os olhos. É hora de você abrir os ouvidos. Eu quero voltar para o texto em Hebreus, que eu li para vocês. Hebreus capítulo 11, nos versículos 32 ao 34. E quero explanar que esses homens passaram por grandes provas, passaram por grandes lutas, passaram por crises terríveis e difíceis. A uns, Deus permitiu passar e conquistar sem sofrer o fio da espada. A outros, Deus permitiu que passassem sim pelo crivo da espada e morressem. Mas seria recompensa
mais rápida para a vida deles. Porque, como diz Paulo, o morrer é ganho, porque o viver é Cristo. Vocês entendem isso? Então, ambos, sejam aqueles que passaram pelo fio da espada, e sejam aqueles que não experimentaram o fio da espada, ambos viveram por fé. E a Bíblia diz que o justo viverá por fé. E olha que coisa linda, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam as bocas dos leões. Que leão tem querido chegar perto de você e te abocanhar? Saiba que o Senhor não fechou só a boca daquele leão que queria consumir a carne de Daniel. Ele fecha as bocas de qualquer leão, basta que você tenha fé. E a palavra de Deus vai mais profundo, como disse a nossa irmã Michele. Escaparam do fio da espada, da fraqueza, eles tiraram forças. Eu estou assim, eu estou da fraqueza, tirando a força que eu preciso. Lembra do que Jesus disse para o apóstolo Paulo, na sua grande luta? Ele disse que, na fraqueza de Paulo, ele se manifestaria na vida de Paulo. Porque Paulo ajoelharia e dependeria única e exclusivamente dele. Mas ele disse algo muito mais profundo. Jesus, ele disse, a minha graça te basta. Às vezes achamos que para levar a vida cristã, precisamos de tantas e tantas e tantas e tantas coisas. Queremos nos arraigar a este mundo. Mas o Senhor diz somente, a minha graça te basta, Elierte. E deve bastar para você também. Tirando exemplo de Abrão, Deus o levou e mostrou as terras que seriam dele, de direito, e de toda a sua posteridade, descendência, tão numerosos como as estrelas do céu, quanto os grãos de areia do mar. Mas ele fez questão de viver em tendas, porque ele dizia que ele era peregrino, ele era passageiro, e ele não queria habitar em casas, em estruturas, que não fossem feitas pelas próprias mãos de Deus. Então, quando ele olhava a cidade fundamentada em Deus. Por isso nós temos a fé genuína de Abraão. E hoje nós queremos ter tantas coisas nesta terra. As nossas raízes não podem ser mais para baixo. Devemos jogar as nossas raízes para o alto, para serem fincadas na nossa pátria celestial. E ainda terminando aqui essa leitura, diz que na batalha se esforçaram. Deus, ele deu força para que a luta fosse até o fim e trouxesse a vitória merecida. E diz que puseram em fuga todos os inimigos que estavam os atacando. Eu não sei quantas pessoas perseguem você, te atacam, mas se você tiver fé, se você confiar em Deus, você vai perceber que eles vão encontrar uma rota de fuga, porque eles vão não ver você, mas vão ver Deus lutando por você. Vão ver o exército de Deus acampado aonde quer que você se encontre. Esta é a vitória do crente. Então, meu amado, a pandemia está aí. E eu pude falar algumas verdades que eu creio que eu posso sim aprender com esta pandemia. As lições que Deus, na sua permissão, quer que eu aprenda com esta pandemia. Eu estou vencendo a cada dia
os meus obstáculos. Eu estou dando um salto de fé, cada vez mais longe, porque sei que o Senhor está à minha frente e eu o vejo. Eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, até o dia final. Então, que você não fale mais da pandemia, da forma que as mídias têm lançado, amaldiçoando as casas. Veja a pandemia como um propósito também vindo de Deus, para fazer você um crente melhor, um ser humano melhor, para fazer de você uma criatura melhor. Porque se não aprendermos com estas lições, de que forma então aprenderemos? Pense nisso. Quero concluir dizendo que Deus castiga a quem ama. Eu passei um momento difícil vendo a pastora Maria na UTI. Deus me permitiu estar com ela todos os dias. Mas eu disse no primeiro dia de visita, eu estou pronto. Você está pronta? E ela balançou a cabeça e disse, estou pronta. Eu não sabia o que ia acontecer. Se a história iria me devolver a pastora Maria, a minha esposa, a minha amada, para estar um pouco mais de tempo comigo, ou se Deus, na sua vontade, iria levá-la. Mas como diz aquela canção, se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se não fizer, continua sendo Deus. E eu cantei esse louvor, pelo menos uma estrofezinha para ela. E ela balançava a cabeça dizendo que concordava. Hoje ela está em casa, quase 100% recuperada. Aprove Deus permitir que passássemos mais tempo juntos. Nos amamos. E é um amor genuíno, profundo e sincero. Deus sabe o quanto eu preciso desta mulher, o quanto ela é importante na minha vida. Mas Deus é quem determina tudo isso. E eu só agradeço a Deus, tanto pelos dias maus, quanto pelos dias bons. Tanto pela fartura, quanto pela forma de apertar o cinto. Assim deve ser você. Não questione. Aprenda o que essa pandemia está ensinando. Porque eu vejo Deus apontando melhores caminhos para todos nós, se confiarmos nesta lição que Ele quer nos dar. Jó, ele não pecou com os seus lábios. E diz a Bíblia que o segundo estado de Jó foi superior, melhor que o primeiro. Amém? Que esta palavra conforte o seu coração. Que esta palavra lhe traga ânimo, lhe traga forças. E faça você olhar essa pandemia sob uma ótica espiritual. E tudo aquilo que você fez, você faça melhor para Deus. E você cresça na presença de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Levante a sua mão na sua casa. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e as eternas consolações, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês que estão assistindo este vídeo, vocês que estão em casa, seja com toda esta igreja e com todas as igrejas do Senhor Jesus, espalhadas pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Agora eu posso falar, dê aí o seu joinha, compartilhe esta palavra, não fique sem expandir esta palavra. Como disse a mim, dá aí o seu joinha, para que o YouTube veja que você é participante, para que você está conosco, para que Ele nos libere ainda muito mais tempo para podermos divulgar esta palavra que é tesouro de Deus para a nossa vida.
compartilhe, não tenha vergonha. Essa palavra está indo até para países que nós jamais colocamos o pé lá, mas a palavra de Deus tem esse poder. Então pense nisso, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos na paz.